história da política de educação especial no Brasil, mas como a gente foi atropelado ontem pela publicação do decreto 10.502, né, da nova política de educação especial, a gente analisou o decreto que saiu hoje, né, no Diário Oficial, e a gente traz algumas contribuições do que deu para analisar, né, porque foi bem rápido, assim, meu contato com o documento, e eu faço algumas análises, assim, do que a política de educação especial, que seria recomendável, e o que o decreto traz, né. Então, eu preparei a fala para falar um pouquinho sobre definindo conceitos e princípios. Aí eu faço uma análise histórica da política de educação especial, né, basicamente a política do MEC. Aí eu faço análise da Política Nacional de Educação Especial aí na perspectiva da educação inclusiva de 2008, a análise da Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusiva e com aprendizagem ao longo da vida, que foi essa que publicou hoje, e faço algumas conclusões, né, só para situar vocês um pouquinho, assim, do que eu estou falando. Eu fiz a primeira parte de definindo conceitos e princípios, porque, embora muita gente fala sobre educação inclusiva, inclusão, a gente não tem os mesmos conceitos, né, então eu achei que era legal deixar claro. Para mim, por exemplo, educação especial, embora seja um conceito polissêmico, né, existem várias narrativas. Por exemplo, as narrativas dos inclusionistas radicais é que a educação especial é exclusão, é segregação, é classe especial, é escola especial. Nós não confundimos o conceito com esses serviços, né, históricos aí da educação especial. Para os historiadores da educação especial, por exemplo, a educação especial, às vezes, é colocado que começa no Brasil com a criação do INES e do IBC, né? Para a gente, não, porque a gente trabalha com a política, né? E eu vou explicar um pouquinho que, para a gente, ela nasce na década de 60, 70, né? A educação especial. Embora você tenha serviços de atenção às pessoas com deficiência, a gente não considera que isso seja educação especial. Então, para nós, é uma área de produção de conhecimento e de formação. O conceito de educação inclusiva, né, tendo como base documentos internacionais, ele visa garantir o direito à educação de segmentos populacionais historicamente excluídos da escola. Isso inclui o público-alvo, mas não se restringe a ele. Então, falar de educação inclusiva em referência a pessoas com deficiência, altas habilidades de superdotação, transtornos globais do desenvolvimento, significa você reduzir o conceito, né? Então, a gente não usa educação, a gente prefere falar de inclusão escolar, porque a gente trabalha e pesquisa e forma pensando no público-alvo da educação especial, né? O termo inclusão, para a gente, é um termo muito de senso comum, ele é usado em várias áreas, e ele não tem sentido sem adjetivação, né? Por isso que a gente usa inclusão escolar. A gente vê o pessoal escrevendo, inclusão, parece uma entidade, né? Então, a gente prefere falar de inclusão escolar. Inclusão escolar, para a gente, é um conceito multidimensional. Aí tem uma dimensão filosófica, política, pedagógica, normativa, investigativa, né? Mas tem um componente em comum, né? Um atributo, que é o foco no processo de escolarização do público-alvo da educação especial na classe comum das escolas regulares, né? Então, isso aqui tem em comum para a gente o conceito de educação, de inclusão escolar. E, em relação às políticas educacionais, de modo geral, a gente compreende que ela sofre influências internacionais, né? Então, tanto uma política de esquerda, de governo de esquerda, quanto governo de direita, ela vai estar inserida no contexto do neoliberalismo, né? Que é uma doutrina que defende aí a liberdade de mercado, a restrição da intervenção estatal, né, sobre a economia, e delimita os setores de investimento do Estado em outros setores, né? Então, é a política do Estado mínimo. E esse contexto de influência internacional, eles mostram para a gente, por exemplo, a gente fala muito que o movimento pela educação inclusiva, a inclusão, ele vem de influências internacionais, né? É tido como uma política, uma filosofia interessante, como se esses organismos não fossem
esses organismos multilaterais não tivessem interesse, por exemplo, na disseminação da própria doutrina do neoliberalismo, né? Então, se a gente for analisar os documentos e ver o que eles apontam para a educação, principalmente de pessoas com deficiência, né, você vai ver que eles tendenciam para a inclusão escolar, enfocando assim, que é mais barato você escolarizar esses alunos na escola comum do que criar estruturas paralelas do tipo de escolas e classes especiais. Então, para além da filosofia, né, da justiça, da equidade, tem também um componente aí econômico que reforça essa tendência de inclusão escolar, né? Ao mesmo tempo, se defende a redução do papel do Estado, incentiva a privatização e a filantropia. Então, no contexto internacional, a gente tem algumas induções de política, né, que acabam influenciando as políticas de todos os países, que vão aí limitar a autonomia da política local e as possibilidades de mudança, né? E isso resulta, assim, em poucas diferenças entre políticas de esquerda ou direita, porque todas elas vão ter contradições e paradoxos, né? E a gente, então, vai ver movimentos aí paradoxais, né, como o movimento que se diz educação para todos, de educação inclusiva, né, ao mesmo tempo em que há uma conjuntura que reforça, por exemplo, uma tendência de privatização, de terceirização, de filantropia, né, porque isso economiza aí o papel do Estado. E isso, então, limita aí a autonomia dos países, mas apesar dessas influências, sempre há uma margem para tradução, interpretação em contextos locais. Vai depender um pouco dos movimentos, né, que tem, por exemplo, no âmbito do país, dos estados e dos próprios municípios. Então, agora a gente vai para o segundo tópico, que é a análise da história política da educação especial, né? Muitos historiadores começam a falar que a educação especial aparece em 1956, em 54, 88, né? Ontem o ministro da Educação mesmo falou que no Brasil a inclusão começou há 170 anos atrás, né? É muito engraçado você falar de inclusão há 170 anos, quando a gente vivia uma escravatura, né? Quando a maior parte da população estava fora da escola, né? Não dá para pensar em inclusão e nem a criação de duas instituições para atender aí duas dúzias de pessoas cegas e surdas que eram de classes abastadas, você pensar nisso como sendo uma política de educação especial, né? Então, apesar da criação dessas instituições, a gente não considera que a educação especial tenha nascido aí, muito menos uma política de inclusão, né? O que acontece no Brasil, que a ampliação da escola pública, ela acontece de 1920 a 1950. Só que desde esse início, as crianças com deficiências, elas não foram consideradas elegíveis para as escolas, né? E as famílias das crianças com deficiências começaram, então, a demandar assistência, educação para os seus filhos, né? E como elas não iam para as escolas públicas, a gente vai ver a criação das instituições filantrópicas, né, a PAI, Pestalozzi, o Instituto Padre Chico, a ACD, essas foram as primeiras instituições que apareceram, né. Então, esse início, ele mostra uma política de filantropia e assistencialismo, né, e eu chamo a atenção para não confundir isso com uma política de educação especial e nem de inclusão, né? E enquanto a escola pública ela vai se popularizando, começa a aparecer, o ensino vai precarizando, né? E começa a aparecer muita criança que ingressa na escola, mas fracassa. Aí aparece a equação de fracasso com deficiência intelectual e a criação das classes especiais nessa época aí nas escolas estaduais, porque a educação ela ainda não era municipalizada, isso aconteceu depois da Constituição, né?
E com o crescimento das instituições especializadas e das classes especiais, acontece uma demanda assim, para regularizar esse setor da educação especial no Brasil. Na década de 60 e 70, então, a gente vai ver a constituição do campo da educação especial, né, no Brasil, né, com as campanhas, depois é feito um seminário, que foram trazidos consultores dos Estados Unidos, principalmente, né, que inclusive ajudaram a descrever os primeiros documentos, né. Então, a gente vai ver o aparecimento da legislação, principalmente a LDB, que é o marco, assim, onde aparece pela primeira vez a menção à educação de excepcionais, né, aparecem normativos, aparecem os primeiros cursos aí de formação de professores, né, os programas de pós-graduação em educação especial, né, começam a surgir, por exemplo, o PPGS mesmo, no final da década de 70, né, a criação de órgãos públicos nos âmbitos de secretarias estaduais de educação, do próprio CENESP, né, que acontece em 1973, então é nessa década aqui que a gente considera que acontece a constituição aí do campo da educação especial, né? Que é o primeiro o surgimento das primeiras políticas setoriais. Aí, na década de 90, a política, a partir da década de 70, né, nos primeiros documentos, eles vão dizer que a política era inspirada no conceito de integração escolar, que em tese, pressupunha que a escolarização fosse nas escolas comuns, né? Mas quando a gente ia ver para onde ia o dinheiro ia para financiar as instituições especializadas e em parte, para financiar processos de formação para as escolas estaduais, né? Mas majoritariamente para as instituições especializadas. E aí a gente vai ver que os resultados dessa política, até o final da década de 90, era uma falta de acesso, o número de matrículas era pequeno, a gente vai ver depois esse número, né? Faltava qualidade, porque as instituições especializadas assistiam, mas não educavam, não escolarizavam. E as classes especiais, os indivíduos não progrediam, né? Eles se transformavam mais em depósito de alunos indesejados pelo sistema, pela escola, né? Principalmente escola pública, e o sistema de encaminhamento era arbitrário, né? Então, havia uma contradição da política entre o propósito, que se dizia de integração escolar, e os meios, né, que financiava aí patrocinava a filantropia, a terceirização e a desresponsabilização da escola pública. Havia uma contradição entre os resultados, que era de garantir o direito à educação, e o que era alcançado, né, que servia mais de mecanismo de seletividade e exclusão da escola pública brasileira. Aí a Constituição de 88, e vem a Declaração de Salamanca, a LDB de 96, que é considerado um marco, né? Todas elas vão reforçar aí os pressupostos da educação inclusiva. E o direito de escolarização do público-alvo da educação especial, e aparece esse vocábulo na Constituição preferencialmente, nas classes comuns das escolas regulares, e a própria Constituição já garante, lá em 88, o direito ao atendimento educacional especializado. O que o legislador quis dizer? Que só a classe comum não seria suficiente e que o aluno teria que ter um plus, algo mais, né? Porque ele tinha necessidades educacionais especiais. Só que, e ele não colocou direito à educação especial, porque na época a educação especial se confundia com classes especiais e escolas especiais. Então, foi forjado esse termo novo, AEE, né, atendimento educacional especializado, mas ele ficou muito tempo sem sentido, porque ele não foi traduzido, né, o que seria esse AEE? Né? E o que a gente vê que na prática, teve mudanças legais importantes, nos documentos, nas leis, mas, na prática, pouco influenciou no acesso à educação desse público, né? Então, da década de 70, 90, a gente vai ver, primeiro, um simulacro de política de integração escolar, né? E, na verdade, uma política mais caritativa de assistência.
com a ideia de que a deficiência é centrada no indivíduo, então você precisa criar estruturas separadas, separar ele do contexto da classe comum, né? Ele que precisa ser tratado, não é a escola que precisa mudar, né? E quando você trabalha com uma perspectiva mais de filantropia, a educação, ela se transforma como uma espécie de concessão, um favor, uma caridade, uma benemerência, e não, a gente sai da esfera do direito, né? E a consequência, então, é uma filantropia e aí desresponsabilização da educação pública. Aí vem a análise da PNI, né? Em 2001, a gente vai ver a publicação das diretrizes nacionais da educação especial na educação básica. Em 2003, aparece, já no governo Lula, aparece o programa Educação Inclusiva, Direito à Diversidade. Em 2004, a publicação da cartilha, o acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular, que era do Ministério Público e da CESP. Aqui nesse documento a gente vai ver uma radicalização aí da política, né? E aí o direito de escolarização, a narrativa que aparece é que o direito de escolarização do público-alvo tem que ser exclusivamente nas classes comuns, nas escolas regulares. E o atendimento educacional especializado, o conceito começa a ser definido, né? Com aí, em 2008, o programa de implantação das salas de recursos, e aí a resolução 04 de 2009 estabelece aí as diretrizes operacionais para o atendimento. Mas que a gente vai ver que desde 2003 já começa a se definir esse AE como esse atendimento complementar ou suplementar, nunca substitutivo, né, que é ofertado dentro da sala de recurso multifuncional, depois, em função de pressão do movimento das instituições, ele é estendido também para o centro de atendimento educacional especializado, ou de instituições especializadas, né, tem que ser ofertado no turno inverso, para não impedir que a criança tenha acesso à escola, ao contexto de escola como um tempo plenamente, né, e ele é definido como um complementar e suplementar e nunca substitutivo. E aí, o que a gente vê? De 1970 a 2000, a gente tem 30 anos aí de política de integração escolar, né, então tá aqui umas coisas que eu vou mostrar, eu quero mostrar esse dado aí, que é de 1999, a gente chega nesses 30 anos, a atender 382.215 matrículas de alunos. Dessas matrículas, 300.520 se concentravam em classes e escolas, classes especiais e instituições especializadas. Então, 79% dos alunos ainda continuavam estudando em instituições, em serviços segregados, né? Só tinha 81.695 matrículas de crianças em classes comuns, isso correspondia a 21%. Então, a gente tinha um problema de falta de acesso, né, o número de matrículas é mínimo aqui, em comparação com o público da educação básica, né. Havia falta de qualidade ainda, havia exclusão mais que integração, que a maioria estava fora da escola, nem na escola estava, né, e os poucos que estavam na escola dependiam aí de uma filantropia e do setor privado, embora filantrópico, né. Aqui a gente vai ver as matrículas, a evolução das matrículas depois de 2003. Então, nessa linha azul que cresce, a gente vai ver que em 2015 chega a 930.683 matrículas no ensino comum, né, total. E daí, essa linha verde que cresce, né, ela passa aqui por volta de 2007, o número de estudantes em classes, escolas especiais diminui e começa a aumentar o número de crianças que vão aí passando para ser escolarizado na classe comum, né? Então, isso em 2019, esse número continuou aumentando, né? Apesar de 2016, depois a gente vai ver, a política, ela dá uma arrefecida, ela passa, na verdade, de 110.536 matrículas, isso só em classe comum, em 2002, e passa para 1.090.805 matrículas em 2019. Então, esse número decuplicou aí no prazo de 17 anos, né? Então, o que a gente tem?
em 30 anos de política de integração, a gente chega a 382.215 matrículas. Em 15 anos de política de inclusão, a gente chega a 1.132.329 matrículas. E esse número é suficiente? Não é, porque o censo demográfico do IBGE, ele identificou em 2010, né, isso já faz 10 anos, 1.819.712 crianças e adolescentes de 4 a 17 anos que tinham indicadores de deficiência, né? Então, se a gente comparar com 1.100.000, a gente teria aí uns 700 mil estudantes ainda, né? Mas eles identificaram também que 85% desses 1.800.000 frequentava a escola. Então, 14,2% estava fora da escola. Isso dava um déficit de quase 260 mil matrículas de crianças fora da escola, né? Crianças e jovens. E nesse número, a gente tem que considerar que não há estimativa do número de criança pequena, porque de 0 a 4 anos, elas não são consideradas da faixa etária obrigatória, né? Aqui, o censo só fez de 4 a 17. Então, esse número não conta, daí aumenta esse número de alunos, né? E a gente faz aí uma estimativa que, no mínimo, 1 milhão de crianças ainda está fora da escola. Então, por isso que a gente... que esses dados mostram para a gente? Que tem que se investir numa política de escolarização em classe comum, em escola comum, né? Uma política de inclusão. Essa tem que ser a principal diretriz política do país, né? E a meta 4 do PNE, ela reconhece isso, porque ela fala que para os próximos 10 anos, a intenção é ampliar o acesso, universalizar o acesso à escolarização, né, que é um reconhecimento de que há demanda descoberta, e universalizar o direito ao AEE, né. Então, que destaques a gente faz na política nacional de educação especial e na perspectiva da educação inclusiva? Houve, assim, avanços inegáveis na política, né? Teve um aumento substancial de financiamento, as diretrizes foram claras para o país inteiro, e eles tiveram muitos programas de formação, muitas ações para disseminar a política, para além de produzir material textual, teve programas de formação, cursos, né? E, ao mesmo tempo, ela provou muita resistência, porque essa tentativa de radicalização provocou embate com o setor das instituições filantrópicas. Se vocês forem ver os números lá, não chega a 200 mil o número de matrículas em escolas especiais. Então, o que a gente acha? Que não havia necessidade de brigar, porque nenhum país aboliu as escolas especiais. O Brasil também não precisa abolir, mas elas têm que ser controladas, né? A diretriz principal da política tem que ser de inclusão escolar, e também não faz sentido, num país onde você tem demanda descoberta, você mandar fechar serviços, porque uma matrícula de escola especial que vai para o ensino comum é a mesma matrícula, né? Você não amplia o acesso, e isso criou um pouco de resistência e criou algumas dificuldades para o movimento, né? Eu chamo a atenção também que também não houve uma construção democrática da política em 2008, né? Embora tenha sido feito um grupo para discutir, para publicar, e que assina a política, na verdade, os principais aspectos dela já estavam sendo disseminados, já estavam instituídos desde o programa Educação Inclusiva de Direito à Diversidade, né? Todos os elementos do documento da política de 2008, ele já estava em curso e prática desde 2004. E chama atenção que de um paradoxo, assim, da política de inclusão escolar à brasileira, que é a proposta do AEE extra classe em salas de recurso, né? E a gente vai ver que eu chamo de, parece um puxadinho, né, da educação especial. Eu vou explicar melhor isso aqui, né? A política, o que ela prevê? Que o aluno fique num tempo integral na escolarização principal na classe comum, né? 5 horas, 5 dias por semana, e depois vai fazer o AE complementar ou suplementar no contraturno, ou na sala de recurso, ou no CAE, né? Então, a proposta é de um tempo ampliado de escolarização. Quando você vai ver as matrículas, esse dado é de 2015, de 832 mil matrículas de alunos em escolas comuns,
apenas 325, 410 tinha matrícula no AE, né, que corresponde a um pouco mais de 1/3. Então, a maioria frequenta apenas e só a classe comum. Você tem, de cada 10 crianças, de 3 a 4 só tem tido direito ao AE, né? E a gente fez um estudo sobre o funcionamento das salas de recursos multifuncionais no projeto do Observatório Nacional de Educação Especial, que nós conversamos com mais de 700 professores, mais de 50 municípios, em 18 estados, né? E a principal conclusão que a gente chegou é que a sala de recurso ou o centro de atendimento educacional especializado, ele acaba sendo locus de acomodação da diferença, né? Lá está o professor diferente, o aluno diferente, o ensino diferente. E aí a escola, ela não precisa mudar, né? O aluno vai passar 20 horas na classe comum, a qualidade da nossa escola, ela é péssima, e aí em 1 ou 2 horas de AE extra classe, você vai precisar compensar o que o aluno não aprende no contexto de classe comum, né? E isso acomoda a escola, porque a escola não precisa mudar seus modos de instrução, seu material, seu sistema de avaliação, né? Não precisa pensar no currículo, e incluir esse aluno numa escola que tem um dos piores desempenhos do planeta. O AE, ele é centrado no aluno com deficiência, né? Ele que precisa ser consertado, e não a escola ser reestruturada, e ele reforça aí o modelo médico de deficiência centrado na pessoa, né? E, além do que, ela é uma proposta, assim, de modelo tamanho único, ele é um serviço que serve para tudo, né? Para aluno com deficiência física, visual, intelectual, para indivíduo com autismo, ele é o serviço preferencial da política. Mas o que significa esse modelo tamanho único? É uma simplificação, um barateamento, que esse tipo de apoio pode ser benéfico para alguns alunos, mas não para todos, né? E ele é um modelo conservador, porque a escola, ela se acomoda, ela não precisa mudar, não precisa se reestruturar. Ele é remediativo, porque intervém quando o problema aparece, ele não é preventivo, né? E o que a literatura sobre educação inclusiva sugere quanto aos apoios para os alunos do público-alvo, né? Então, o que se considera hoje, né, essa ideia de pirâmide, é um sistema de apoio e intervenção multicamada, que significa assim, que 80% dos alunos, que é essa base da pirâmide cinza aqui, são alunos com dificuldades mais leves, né? E que eles têm dificuldade de aprender a ler, escrever, com matemática, principalmente no início da escolarização. Então, o que você tem que fazer para apoiar esses alunos? Eles não precisam de nada mirabolante, eles precisam, o mesmo ensino na classe comum, às vezes, um ensino mais intensificado, um preventivo, né? Então, a literatura tem impulsionado as políticas públicas educacionais para investir no que eles chamam de intervenções universais, que é para melhorar o ensino dentro da classe comum. Então, se o aluno com deficiência vai para a classe comum, os apoios que ele precisa também tem que ir lá. Inclusive, por exemplo, o professor de educação especial, os recursos tecnológicos, material, né? A ideia é melhorar o ensino para todos. E aí, quando você melhora esse ensino para todos, esse ensino na classe comum, aí você vai ver quem é que precisa de mais, né? A sala de recursos é ao contrário, você já põe intervenções focalizadas e intensivas, que elas são mais custosas e menos eficazes, né? Porque você não consegue universalizar. Então, o nosso sistema, ele coloca essas coisas para todos, né? Tipo, ele coloca intervenções focalizadas para todos esses alunos, né? Então, a gente teria que investir mais aqui. Aí, 15% dos alunos precisam de intervenções focalizadas, que pode ser classe comum e extra classe, por exemplo, que poderia se beneficiar de um atendimento de sala de recursos, que ele precisa aí de métodos diferentes, materiais muito diferentes, que não dá para trabalhar dentro do contexto de classe comum e que o foco é o currículo padrão, né? Então, essas universais, o foco é o currículo padrão. Aqui, você precisa de um plus, por exemplo, você não vai ensinar Braille
ou Libras, dentro de um contexto de classe comum. Então, você teriam essas intervenções focalizadas. E existe uma minoria, né, de 5%, que precisa de intervenções intensivas, que mais individualização, mais trabalho multidisciplinar, mais trabalho com a família, né, que é um apoio mais sofisticado. Então, numa perspectiva assim de racionalizar a política, o foco tem que vir para cá e não para essas intervenções focalizadas, né? Então, esse é o problema de eleger, por exemplo, a educação especial, a sala de recursos, como modelo de serviço prioritário, né? Então, o que a gente estava precisando? De diretrizes que ampliassem o acesso, que fizessem medidas de fomento de crescimento de matrículas nas classes comuns das escolas públicas. Por quê? Porque a maioria pode e deve estudar na escola comum. Então, a política de inclusão escolar, ela tem que ser mantida. Ao mesmo tempo, não é lógico nem necessário excluir alternativas de escolarização em escolas comuns. Por exemplo, classes especiais, instituições especializadas, que já existe. Porque para uma parcela pequena, isso é importante. Mas isso não é uma diretriz de uma política, né? O principal, por exemplo, como é agora na política nova, né? E a escola pública tem que se responsabilizar pela escolarização do seu público-alvo, né? A exclusão dos diferentes para terceirizar ou para mandar para a par, ela não vai melhorar a qualidade da escola. Então, e a política tem que ser com ênfase em melhorar a qualidade, os recursos, ir para a escola pública, né? Então, foco é melhorar a qualidade, garantir o direito à educação, aí em todos os tipos de escolarização que a gente tem. Uma crítica que eu faço é a tentativa, por exemplo, a política nacional de transformar instituições especializadas em centros de AE, porque a longo prazo, você pode desresponsabilizar a escola pública por dar apoio para os seus alunos do público-alvo, né, se eles fazem EE numa instituição. O que a gente viu também é que a sala de recurso, quando o AE é ofertado na sala de recurso, ele já não funciona. Se é ofertado em outra instituição com história, tradição, e não tem nenhum contato com a escola comum, a possibilidade de ser efetivo diminui muito, né? Ao mesmo tempo, você desvia recursos que poderiam melhorar a qualidade da escola pública, você desvia para o setor privado. Quando, por exemplo, você dá uma matrícula para a escola comum, né, que o fundo é dobrado, você dá uma matrícula para a escola comum, aí se ele faz a EE na escola especializada, ela ganha uma matrícula. Você fortalece a filantropia, a terceirização do setor, né, da ideia de educação como favor, benemerência, não direito. Você diminui as oportunidades educacionais para indivíduos que requerem apoios intensivos e permanentes, custo mais alto. Eu acho que todo mundo conhece alguma instituição especializada que deixou de ser escola especial, aí duplicou e triplicou o seu público-alvo, que atende aluno com dificuldade escolar da escola comum, né? Porque se ela é financiada para isso, ela vai deixar de atender aqueles indivíduos que requerem apoios mais intensivos e que eles não estão na escola comum. E aí a gente tem os problemas políticos atuais, eles persistirão, sem avanço nem nas políticas, nem na prática, né? Então, o que a gente precisaria? Analisando a política, que são as conclusões da pesquisa do Unesp, né? Mudança conceitual, aí de um modelo centrado no indivíduo para um modelo social, e os conceitos que precisariam de redefinição seria o AE, os serviços de apoio à inclusão escolar, que é quando a criança estuda, ou a criança ou o jovem estuda na escola comum. Que serviço de apoio a gente vai dar? Não apenas a sala de recurso, né? Ela deve ser um serviço, mas não o único e nem o prioritário. Criar redes de serviços de apoio. O conceito de sistema educacional inclusivo, envolvendo, por exemplo, escolas polos, escolas e classes bilíngues, que também não tem uma facilidade, que não tem espaço dentro da política nacional na perspectiva aí da educação inclusiva, né? Mudanças legais, por exemplo, a instituição de dispositivos legais que exigissem um plano educacional individualizado, com reavaliação anual.
todos os países têm dispositivos que exigem o PEI, né, e no Brasil não tem. Aí, mudanças a serem implementadas, uma política de prevenção, por exemplo, a gente não tem um programa nacional de educação precoce, né, para crianças pequenas, mudança na política de formação, com foco na formação inicial, a gente não muda os cursos de graduação e joga tudo para a formação continuada, que é privada, né, e não tem controle de qualidade. Para a formação de professores de ensino comum, deveria pelo menos ter uma disciplina obrigatória na grade de todos os cursos, né, e do ensino especial a gente defende a profissionalização via uma licenciatura específica em educação especial. Um quarto ponto seria uma política de escolarização e indução a serviços de apoio centrados na classe comum e na escola, e não apenas serviços extra-classe. Por exemplo, o coensino, que é a parceria do professor de educação especial com o professor de ensino comum, consultoria colaborativa escolar, que é a consultoria de profissionais, de equipe, né, os paraprofissionais, que seriam cuidadores, profissionais de apoio à inclusão, acompanhantes, e os recursos tecnológicos. Então, a prioridade da política teria que ser de induzir esse serviço de apoio na classe comum, e não só essa extra classe, né? Então, não significa que teria que jogar a sala de recursos fora, mas induzir mais um trabalho colaborativo para mudar a cultura, mudar o ensino, né? Para interferir na estrutura da escola, e não concentrar o aluno com deficiência, o ensino e o professor no local, né? E mudanças nas diretrizes de identificação, porque a identificação de aluno do público é ainda muito complicada. A maior parte dos alunos, eles são identificados como alunos com deficiência intelectual, ou TEA, né, transtorno do espectro do autismo, que são as duas condições mais complexas de fazer avaliação, porque a avaliação ela é baseada no julgamento clínico, né, e a gente tem a LBI, que fala numa avaliação multiprofissional, implantação de centros, tal, mas até hoje não foi regulamentado isso aqui, né? Então, eu já falei isso. E a educação depois de 2016? Bom, com a saída da presidenta Dilma, né, o que aconteceu? Com a política de inclusão escolar, foi uma política dos governos petistas, né, do Lula e da Dilma, que quando vem 2006, que vem o golpe, ela começa a ter uma polarização também na política, né, que o pessoal que assume quer mudar tudo, quer revisar, porque não quer deixar pedra sobre pedra e falar que a política anterior não funcionava. E também havia o pessoal que era contra o golpe, que faz questão de manter a política e não quer saber de mudar, né? Então, a gente tem a posição assim, é preciso mudar, não para desfazer o que foi feito, né? Mas para atingir as metas, diretrizes mais efetivas. Aí vem a emenda constitucional 95, a PEC do fim do mundo, né? Que congela gastos. Aí depois a economia vem agravada pela pandemia, agora em 2020, e tudo isso traz para a gente perspectivas muito restritas de financiamento. Salas de recursos, elas não têm sido criadas, as matrículas crescem na classe comum, mas não no AEE, né? Isso aí aumenta a tensão nas escolas e aumenta também a tendência de aumentar os encaminhamentos para instituições, tanto para o AEE quanto para a escolarização, né? Então, a gente já vinha vendo riscos na política, né? Outros riscos de enfraquecimento. Primeiro, a contratação indiscriminada de profissionais de apoio à inclusão escolar, que é uma figura que foi introduzida aí pela LBI, né? Ou de estagiários, e isso associado à dispensa da contratação de professores especializados, implicando aí numa precarização de emprego, barateamento dos recursos humanos, desprofissionalização né, dos profissionais da educação especial, redução da qualidade do serviço de apoio nas escolas comuns. Um outro ponto é o aumento da demanda de serviços para as instituições especializadas, tanto de oferta de AEE, como escolas especiais, como também outros serviços, porque hoje ela faz atendimento médico, reabilitação, assistência social, faz programas de profissionalização, tem programas de intervenção precoce,
que não tem um serviço público, né? Faz programas de transição e faz até programas também que eu não coloquei aqui para adultos e idosos com deficiência. E tudo isso, né? Elas são hoje multisserviços. Isso tudo, de certa forma, reforça a terceirização, a filantropia, o assistencialismo, né? E que a gente já comentou. E um terceiro ponto, que assim, na medida em que você não atende os direitos, as pessoas, elas têm o direito de recorrer à justiça. Então, a gente sofre hoje um excesso de judicialização, né? Os pais buscando seus direitos, principalmente para contratar profissionais de apoio, e com locais, municípios que têm orçamentos já escassos, eles acabam guardando para pagar os casos de judicialização. E aí isso, os municípios, principalmente, eles perdem a autonomia de gerenciar e conduzir a própria política, né? Porque quem acaba dizendo que tem que ser feito, às vezes, é a justiça, né? Aí a gente vem, ontem, a gente viu o anúncio da Política Nacional de Educação Especial Equitativa, inclusive com aprendizado ao longo da vida. Se a gente analisar, a gente tem que analisar a conjuntura, né? A gente não pode analisar a política descontextualizada. Se a gente vê quando que surgiu a política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, havia a economia estava melhor, tinha vários programas de inclusão social, ela foi uma política num conjunto de políticas de inclusão social, por exemplo, salário família, ampliação das universidades, sistemas de cotas, né? A gente tinha um clima bem diferente, uma conjuntura bem diferente quando a PNEI foi publicada. Hoje, o que a gente tem? Uma política de ciência e desenvolvimento que é, assim, caracterizada por um movimento anti-ciência, um desmonte do financiamento da pesquisa científica no país. A gente tem uma política de meio ambiente catastrófica, de desmatamento, incêndio na Amazônia, né, em Pantanal, uma política de saúde que nesse fala, né, de política de combate à pandemia desastrosa, uma política econômica que não cheio de reformas de previdência, reformas administrativas, que a gente não vê perspectiva de melhora dos direitos, né, de conquista de direito, uma política dos direitos humanos, assim, contestável, né, que viola principalmente os direitos das minorias, uma política de liberdade de expressão ameaçada, escândalos, denúncias de corrupção, né, e uma política educacional que, assim, se vocês forem analisar os documentos que saíram desde 2016, principalmente depois do ano passado, só notas técnicas, decretos, coisas voltadas para a universidade pública, né, que implicam em redução de financiamento, da autonomia das universidades, principalmente agora na definição dos reitores, né, de incentivo à privatização, uma política educacional, assim, de completo descaso com a educação básica, né? O que significa, nesse contexto, o anúncio de uma nova política de educação especial, né? A gente não pode analisar a política descontextualizada dessa conjuntura, né? A gente tem que... então, ela não é uma notícia alvissareira, porque a gente não pode esperar coisa boa, né? Nesse contexto. No lançamento ontem, da política, a gente destaca aqui algumas falas do ministro, né, que ele fala que milhares de indivíduos foram plenamente incluídos por meio de escolas especializadas e que atualmente urge reconhecer que muitos estudantes não estão sendo beneficiados com a inclusão em classes comuns e que estudantes, familiares, professores, gestores escolares clamam por alternativas. O governo federal não tem sido insensível a esta realidade. Em resposta a esse clamor, surge a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva, com aprendizagem ao longo da vida. E ele aponta que um dos principais norteadores dessa política é a valorização das singularizações do direito dos estudantes e das famílias no processo de decisão sobre as alternativas mais adequadas para o atendimento educacional especializado. Esse princípio está materializado de forma inconfundível na criação de escolas e classes bilíngues para surdos, outras
escolas e classes especiais para atendimento a outras demandas também serão contempladas. Então, tudo que a gente vê, assim, é um anúncio de uma flexibilização do princípio de inclusão escolar, né? Ele não aparece como central, né? Aí o decreto, eu faço algumas, eu coloco uns artigos, e o que coloco em vermelho são os meus destaques, que eu vou chamar atenção, né? E que azul são comentários meus, e não são citações do decreto, né? A gente vê uma definição de educação especial, que aí retoma preferencialmente, né? Ela perde a noção de transversalidade da educação infantil até o ensino superior, e a ideia de que são recursos e serviços para apoiar aí a escolarização em classe comum, e ela indiretamente retoma a função substitutiva, né? Porque a gente também tem que ver quando a política se cala, né? A educação bilíngue de surdos e uso de Libras pode ser considerado um avanço, porque era uma ideia fragilizada na política nacional de educação especial, porque a ideia de educação inclusiva, de escola para todos, e do AE tamanho único, ele dificultava um pouco a ideia de educação bilíngue de surdos, né? Aí todo o documento, quase todos os artigos, vão falar de classe de bilíngue, classe bilíngue e escola bilíngue, assim, é uma tônica, né, do documento, um reforço, assim, até exagerado nessas estruturas para surdos, né. Aí ele vai definir o que é política educacional equitativa, o que é política educacional inclusiva, e o que é política de aprendizado ao longo da vida. Eu destaco o conceito de inclusão geral, né, essa noção de transversalidade não é reforçada, e aí ele fala ao longo da existência, e não acontece apenas no âmbito escolar, então é uma concepção ampliada de educação, né. Essas ideias, elas aparecem já nas diretrizes dos documentos internacionais, principalmente no relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, do Jacques Delors, de 1996, né, que abre aí essa possibilidade de financiamento, eu acho que ela, com a ideia de que a educação não acaba na faixa de escolaridade, né, você pode abrir possibilidade de financiamento para instituições especializadas, com programas para adultos e até idosos, né. Aparecem as escolas especializadas, e aqui ela aparece como para educandos que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares e inclusivas. É engraçado, né? Eles são incluídos, são escolas inclusivas, mas eles não se beneficiam, né? Uma contradição. E precisa de apoios múltiplos. Aqui, o incentivo à escolarização em escolas especiais é menos intenso do que é sugerido no discurso e na ideia geral, né? Fala em classes especializadas, com visto ao atendimento das especificidades, nessa parte, parece que sugere-se a mudança no funcionamento das salas de recurso, que nesse momento elas desaparecem do texto. A sala de recurso multifuncional desaparece de todo o texto, né? Mas ela vai aparecer lá na frente só como sala de recurso. São tentativas de apagar a ideia de SRM, né, na sala de recurso multifuncional. Aparece uma possibilidade do AE, então, ser substitutivo, né, isso é um retrocesso, e também continua esses tipos de apoio que seriam mais indicados para aqueles 15,5% dos alunos do público-alvo, né. E aparece as escolas, classes bilíngues, depois eu deixei de colocar nos artigos, porque aparecem quase todos, né? Aparece a ideia de escolas regulares inclusivas, que seriam instituições de apoio que oferecem o AEE aos educandos da educação especial, em classes regulares, classes especializadas ou salas de recursos. Quando ele fala que oferece o AEE, a gente pergunta qual é a função da escola para os alunos, né? Seria o AEE? A discriminação, isso é uma discriminação com base na deficiência, porque a função da escola é a mesma, né? E reafirma aí, aqui fala de classes especializadas e salas de recurso, né? Mas reafirma aí a possibilidade de classes especiais.
Fala no inciso 11 do Plano de Desenvolvimento Escolar, que seria, eu acho que é uma medida necessária, né? Eu voltei lá. Fala de uma participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão da família, do educando com alternativa, quer dizer, não fala para identificação, né? Fala em qualificação dos professores e demais profissionais de educação, também não fala como. Fala dos objetivos, assegurar o AE como diretriz constitucional, assegurar os profissionais a formação para essa nova política, né? Do público-alvo, a gente vai ver que mantém a definição, né? Havia sempre uma ameaça de ampliar para colocar TDAH, dislexia, problemas de outros problemas, né? Mas ela se manteve uma definição que a gente chama de restrita a educandos com deficiência. Aqui eles resolvem o problema conceitual que a gente ainda, que a universidade ainda não conseguiu resolver, né? Que é a política anterior falava de TGD, e aí muita gente transformou TGD em TEA, e aqui fala TGD incluído os TEAs, né? Quer dizer que TGD é mais que TEA. E educandos com altas habilidades, superdotação. Das diretrizes, fala em oferecer a EE de qualidade em classes e escolas inclusivas, classes e escolas especializadas, classes e escolas bilíngues de surdos. E aqui não aparece sala de recurso, né? Na verdade, eles mudam o conceito de AE, que deveria ser um conceito de serviço de apoio para aqueles que têm na classe comum, como sendo qualquer tipo de serviço, né? Escola especial, classe especial. E eles colocam aí a priorização da participação, eu destaquei alguns incisos só, né? Prioriza a participação do educando da família no processo de decisão sobre serviços e recursos do AEE. Isso, de certa forma, já existe, nos locais onde tem escola especial, as famílias escolhem já. Mas é complicado quando você coloca isso, e isso dá a possibilidade, por exemplo, de você transferir recursos, né? Aí, nos serviços e recursos de educação especial, são colocados vários, né? Eu coloquei uns vermelhos, que são aqueles que não apareciam de modo muito claro na Política Nacional de Educação Especial e na perspectiva da educação inclusiva, que seriam os centros, aqui é engraçado porque eles falam, Centro de Atendimento Especializado para Deficiência Intelectual, Mental e TGD. Centro de Atendimento a Educandos com Deficiência Motora. Centros de Atendimento Educacional Especializado, ponto, né? Não sei o que esse difere dos outros. Aí as classes bilíngues, classes especializadas, escolas bilíngues, escolas especializadas e escolas polos. Inclui os núcleos de acessibilidade, as salas de recurso aqui, as salas de atendimento educacional especializado de 0 a 3, salas de AEE, que eu não sei o que é, e tecnologia assistiva, entra como recurso, né? Quer dizer, você vê um problema meio conceitual aí, né? Aí dos atores coloca equipes, guia intérpretes, professores bilíngues de Libras, professores de educação especial, profissionais de apoio acompanhantes, tradutores, intérpretes de Libras, línguas portuguesas. Da implementação, ele fala que se a gente analisar aqui, que seria assim, o que eles vão fazer para implementar essa política, né? A gente vai ver a elaboração de estratégias de gestão e normatização, assim, são 5 itens, praticamente, que são coisas que, assim, que você produz documentos, né? Não aparece, assim, a única parte que aparece de dinheiro é esse inciso 6, que assim, sem política não tem dinheiro, isso é uma coisa que a gente aprendeu já, né, que lá na política de integração se falava na época do Fernando Henrique, os documentos eram lindos, tinha a Constituição, tinha a lei, mas não tinha dinheiro, então a política não saía do papel, né, e aqui tem definição de critérios objetivos, operacionalizáveis e mensuráveis a serem cumpridos pelos entes federativos, com vistas à obtenção de apoio técnico e financeiro da União.
Então, aí fala de programas e ações. E o que a gente viu, por exemplo, na política nacional, é que a política de financiamento, ela induziu bastante as políticas de estados e municípios, né? E aí, se você não tem dinheiro, não tem por que os entes federados, que eles chamam, vão aderir, né, a essa política. Da avaliação e monitoramento, no artigo 10, eles falam que vai ser avaliada por censo escolar, Enem, indicadores de pontos estratégicos da política, planos de desenvolvimento individual escolar, aí fala de Prova Brasil e SAEB, né, a Prova Brasil mudou desde 2018 para a SAEB, então é engraçado eles colocaram, né, tudo que, todos os indicadores, o único indicador específico seria aqui, e aqui que a gente não sabe o que é, né? Mas o resto são as métricas de performatividade, que a gente sabe que não mede necessariamente qualidade da educação, né? E como disposições gerais, a gente frisa assim, ele fala que a política vai depender da colaboração dos entes federativos, mas ela ocorrerá por meio de adesão voluntária. Então, adere quem quiser. É meio igual à política do combate à pandemia, né? É assim, como não vai ter dinheiro, só vai ter documentos, essas coisas, você vai ter pouca influência, né? A União pode prestar apoio técnico e assistência financeira, de forma a ser definido instrumento específico. A dotação orçamentária vai ser, aqui é interessante que ele fala, vai seguir a lei orçamentária do Ministério da Educação, respeitada, observada a disponibilidade financeira e os limites de movimentação e empenho, né? Isso aí já restringe, porque já existe restrição de financiamento, né? E aí compete ao Conselho regulamentar, elaborar as diretrizes, né? E a política tem que estar de acordo, ser referida na Base Nacional Comum Curricular, né? Então, o que a gente pode concluir? Em regimes assumidamente com doutrina neoliberal, você vai ter uma redução do financiamento do setor público, redução do papel do Estado, a educação diminui o financiamento da educação na escola pública, a presença do público alvo da educação especial está aumentando e aumenta a atenção nas escolas. Isso reforça a narrativa de que o Estado, a escola, não conseguem oferecer um ensino de qualidade, não são capazes de ofertar escolarização para todos, né? E aí isso favorece a desresponsabilização, a exclusão, o incentivo à filantropia, terceirização, a privatização, e tudo aquilo que a gente já criticou na história da educação especial brasileira, né? Não há, assim, na política nacional, há poucas possibilidades de avanço, mais de retrocesso, nos fatores, considerando principalmente os fatores de conjuntura, né, que amplia aí a chance de retrocesso. A gente vê que essa falta de financiamento pode provocar uma descentralização, aumentar aí o grau, ao mesmo tempo que isso é ruim, né, mas aumenta o grau de liberdade dos sistemas, porque quando há financiamento, há mais adesão nas diretrizes nacionais. E o desenvolvimento das políticas locais vai depender dos atores, dos fatores de contexto local, né, e sempre há uma margem aí de luta, porque a política sempre é a pauta de busca, de disputa, né. Então, eu acho que não é o caso de desesperar, tem gente muito desesperada no Facebook, né, com vontade de chorar, desistir. Eu acho que não é o caso para tanto, assim, porque eu acho que no contexto local a gente pode fazer diferença, né? E a gente pode fazer resistência também, eu acho que deve, né? Na área de educação especial, é uma política que reforça o modelo centrado no indivíduo, um avanço modelo social, né, para a perspectiva aí do direito à educação. A área de educação especial vai continuar sendo marginal e não prioritária, né? Vai continuar sendo puxadinha da educação, e daí quando você trabalha em estruturas separadas, os professores não entendem seu trabalho, você se sente isolado, você se sente que é o único responsável pela inclusão da escola, que o seu trabalho não é valorizado, e o professor acha que se trabalha com poucos é privilegiado, enquanto trabalha com 30, né? Então, a gente vai... não consegue atingir o cenário da educação geral, e os serviços e recursos esses especializados,
eles implicam que a educação especial vai continuar entrando pela porta de trás na escola, né, na minha perspectiva. Isso dificulta as parcerias, colaboração e a cultura colaborativa, né, nas escolas, e assim, e põe para a gente um problema, né? Que formação de profissionais para esses serviços que a gente vai formar agora, né? Que é complicado. Enfim, política de educação especial, voltando. Revisar ou manter? Revisar é preciso, para mim, tanto a PNE, mas principalmente a nova política, né? É isso. Céia, muito obrigada. Professora Elisséia, né? Olha isso, Susana. Não, então, boa noite para quem chegou depois, né? Gostaria de destacar mais uma vez que essa era uma atividade do grupo de pesquisa local, onde a gente tinha convidados externos e que a demanda da política, essa encontro de hoje já estava agendado, né? Mas a demanda da política fez que a gente acionasse, então, os meios para fazer essa transmissão, para que mais pessoas tivessem acesso. Então, Céia, muito obrigada, né, porque a gente montou, a Yasmin e eu, esse cronograma do grupo, pensando nas pessoas que a gente, de fora daqui de Santa Maria, da UFSM, que a gente gostaria de ter com a gente, de discutir e de problematizar. E eu acho que isso é o que você faz com perfeição, né, nos inquietar, nos deixar pensando e refletindo sobre essas questões. Então, colegas, quem quiser, enfim, fazer alguma pergunta, pode ser por aqui, ou no chat lá do Farol. A Giovana e a Gabriela estão me mandando as perguntas também. Tem um debate bem acirrado lá, né? A Eliana está conduzindo o debate lá. Eliana, não sei se tu quiser trazer um pouquinho também do que está, não sei se estava acompanhando mais lá. Boa noite. Boa noite, Nicéia. Eu queria dizer do nosso prazer. Eu sou colega da Sabrina aqui na UFSM. Queria dizer do meu prazer de te ouvir, já te acompanho de algum tempo. Acho potente que a gente possa falar produzindo desacomodações, desconfortos, porque nós precisamos conseguir sair da naturalização de que pela política está tudo bem e a gente só precisa qualificar as coisas, porque eu estava no bate-papo dizendo isso, assim, que as análises elas não podem ser generalizantes, né? Elas sempre precisam ser contextualizadas. Então, não é o espaço que faz que as práticas sejam mais ou menos inclusivas, mas as pessoas que atuam nesses espaços, né? As equipes gestoras, os professores, as famílias, enfim, né? Os contextos, os locais e tudo isso. Lógico que nós temos uma política que nos dá parâmetros e a gente, né, acorda com ela mais ou menos, enfim. Então, eu estava ali no bate-papo falando um pouco sobre isso, porque algumas pessoas se sentiram desconfortáveis com o termo puxadinho que tu usaste. E eu estava exatamente dizendo que, ao usar o termo puxadinho, a tua intenção, pelo menos foi assim que eu recebi, era absurdamente provocativa, no sentido de dizer, vamos parar para pensar qual é efetivamente o espaço que nós conseguimos ocupar em muitas escolas. A gente não está aqui dizendo que todas as escolas, né, mas em que medida nós conseguimos, em muitas escolas, efetivamente ocupar um espaço, enquanto profissionais da educação especial, responsáveis pelo AE, enfim, efetivamente um espaço de articulação, de interlocução com os demais espaços da escola, né, um espaço que se responsabiliza por esses alunos, que não só responsabiliza a educação especial. Então, eu acho que talvez falar um pouquinho sobre esse termo possa ser bacana, exatamente para dizer que não é que tu estás assumindo a ideia do puxadinho como aquilo que nos compete, mas como uma provocação para dizer, vamos olhar para o que nós conseguimos avançar, né? Exatamente para dizer que nós precisaríamos continuar investindo para sair dessa condição e não retroceder 20 anos, na verdade, né? Então, talvez começar por essa retomada desse termo que foi incomodativo para algumas pessoas fosse bom. Eu acho que a intenção era provocar mesmo. Eu também queria explicar, assim, que eu tinha feito uma apresentação sob encomenda, pediram para eu ser polêmica, né? Para eu polemizar. Culpa da Leandra, né? E para eu provocar desconforto, né? Foi a Leandra que me pediu. Então,
Eu tentei, e a minha análise da política, ela foi feita de última hora, até podia ter sistematizado mais, mas não sistematizei. Mas eu acho que a educação especial, por muito tempo, ela se sustentou nos especialismos, nas categorias de deficiência, né? Quando os alunos tinham deficiência, a gente colocava tudo uma categoria só na educação especial, a gente reforçava e sustentava que a educação deles tinha que ser diferente, que a gente tinha que agrupar os DV com os DA, com os, né? E aí a inclusão, a política de 2008 veio falar assim, não, vamos quebrar as categorias. O professor, ele tinha que trabalhar com o aluno da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né? Mas a gente ainda continuou trabalhando no aluno como se ele fosse o problema, né? Quanto mais tempo você passa dentro, centrado no aluno, ensinando ele, consertando ele, mais você tem essa concepção de que a barreira é dele, é do impedimento dele, não da escola e do contexto escolar, né? Então, às vezes, nem é uma opção do professor, mas às vezes é o gestor dele que pede qual é o seu horário de atendimento. Eu quero te ver atendendo das 8 às 9, um, das 9 às 10, outro, né? Então, às vezes, ele até quer fazer um trabalho colaborativo, mexer um pouco na cultura escolar, e é impedido, por conta que também a política, ela cobra isso, né, do professor. E a gente meio que se acomoda, né, porque a gente sustenta o nosso especialismo na diferença do aluno, na diferença do ensino, né. Quando hoje, o que a inclusão mostrou para a gente? Se você colocar um aluno com deficiência visual numa sala, as necessidades dele são uma. Se colocar em outra turma, com outro professor mais acolhedor, com uns colegas, as necessidades são completamente outras, né? O rótulo, ele não permite você generalizar nada. Então, a gente não pode mais pensar em métodos, em estereotipar as categorias, né? Porque você, às vezes, vai ter um aluno com uma dificuldade de aprendizagem leve, mas ele vai ter uma dificuldade de inserção num contexto de uma sala enorme, né? Então, a gente tem que pensar assim, a educação especial tem que ir para onde? Ele tem que sair dos especialismos, sair das categorias, dessas caixinhas, e ir lá dentro da classe e pensar como é que a gente vai melhorar as estratégias, o sistema de avaliação, como é que eu posso contribuir para melhorar a qualidade do ensino para todos, né? Porque a maior parte dos alunos, eles não se enquadram nas caixinhas que a gente criou, né? Que esses conceitos, essas categorias de deficiência, são invenções, não são entidades e coisas concretas, né? São invenções que a gente fala, bom, se eu enquadrar um menino nessa caixinha aqui de DI, eu posso conseguir um AE para ele, eu posso conseguir um recurso a mais, eu posso conseguir um profissional de apoio, né? A gente tem que pensar nos benefícios que ele pode ter, né? E se esse ônus compensa o bônus, né? Um ponto também que eu acho que favorece a gente trabalhar junto, eu acho que a formação e a educação especial, ela tem que investir, né, nesse conceito de desenho universal da aprendizagem, de ensino diferenciado, que são as estratégias de diferenciação do ensino, e a gente conhece, sim, os impedimentos, consegue descobrir quais são os estilos de aprendizagem, interesses. Eu acho que a gente tem mais condições de fazer isso do que um professor que tem 40 alunos, né? E de a gente saber quais são as barreiras que determinados impedimentos fazem, né, das características do aprendiz, a gente pode contribuir com isso, e de pensar junto com eles como é que pode mudar esse ensino para qualificar, e não só para ele, porque quando você entra na classe comum, você é um apoio para o professor e para a escola. Você não vai trabalhar com o aluno de deficiência que está lá na sala. Você pode ajudar a professora a pensar no cara que tem TDAH, né, no outro que tem dislexia, e daí você não tem essa necessidade de falar quem é o público-alvo, né? Você tem essa necessidade para definir direitos, né? Principalmente essas ações afirmativas. Mas, uma vez na escola, a gente tem que ser um recurso da escola e pensar em mudar a cultura da escola e não trabalhar direto com o aluno
né, como se a deficiência e a barreira tivesse centrado nele. Então, enquanto a gente não fizer isso, e a gente ficar lá na sala de recurso, ou na classe especial, na escola especial, a gente vai ser o puxadinho da educação, que eu falo assim, é o lugarzinho onde eu vou lá concentrar o diferente, e você também promove a acomodação na escola, né? E a escola não se critica, o seu ensino, a sua qualidade, né? Então, eu acho que a gente tem que caminhar para isso, né? Para ajudar a contribuir para o ensino para todos. E não vai, isso aí, depois a gente vai ter que fazer as ações dos especialismos também, né? Porque tem para uns aqueles 20% lá que essa melhoria da qualidade não vai ser suficiente, nós vamos continuar fazendo os especialismos, mas o nosso foco principal não deve ser esse. Né? Deve ser em como melhorar o ensino para todos, para ter acesso ao currículo padrão. É nesse sentido. Eu só queria te agradecer, então, e queria dizer que eu penso que com o retrocesso que o documento atual tem nos apresentado, nós estamos perdendo uma potente possibilidade da escola se revisitar. Infelizmente, nós não conseguimos avançar da forma, né, como poderíamos ter, no sentido da gente se repensar, de repensar conceitos como norma, normalidade, diferença. Eu, particularmente, entendo que a classificação, ela é o apagamento da diferença, porque a gente passa a olhar para um rótulo e não consegue olhar para o sujeito. Então, foi muito bom te ouvir. Agradeço muito, assim, não vou parar de falar, porque senão vai ficar uma conversa. Aqui, alguma pergunta? Lá no Farol, Céia, nós acabamos de passar de 1.100 visualizações ali no Farol. Ixi. Então, provavelmente, e também o pessoal está perguntando muito se fica disponível depois, né? A gente tem, se o pessoal quiser acessar, fica depois, sim, lá no Farol disponível, e também a gente vai ficar com o link, se você autorizar, a gente também pode enviar o link depois, né, para quem tiver interesse. Lá o pessoal se inquietou muito, como a Eliana falou, com a questão do puxadinho, e aqui no chat tem algumas perguntas. Eu não sei se as pessoas que estão fazendo pergunta aqui no chat gostariam de falar, nós temos pouco tempo ainda. Lê, tu que estava... Então, tá, eu primeiro gostaria de agradecer, né, Sabrina, a Nicéia e essa provocação, que, assim, era isso que a gente estava precisando, eu acho, para criar um certo ânimo, inclusive, nesse momento histórico, para entrar para um processo de discussão, né. E eu acho que a Nicéia pontuou algumas coisas que, para mim, me incomodaram muito na leitura agora dessa nova política, que é a ideia de um filantrocapitalismo que está colocada aí, né, que a gente não sabe muito bem como é que vai ser financiado isso, e pior que uma desresponsabilização do Estado, que era o que, de alguma forma, nós tínhamos na outra política, para mim, é a responsabilização da família como um elemento único para dar conta desses processos. A ideia de que a família tem a liberdade de eleger, né, de eleger o que quiser, como se fosse possível dentro dessa, como se fosse possível a gente negar justamente essa princípio neoliberal que nós estamos vivendo aí tão forte, que é a ideia de eleger como se fosse educação, livre mercado e escola uma empresa. Eu acho que tu trouxe esses elementos, e esses elementos são, para mim, assim, o que mais me bateu nessa primeira leitura que fiz do documento. Muito obrigada, Nicéia, como sempre, eu amo te escutar. Tu é uma mestra que a gente está sempre buscando e agradecer sempre. Muito obrigada. A esse respeito, né, Leandro, eu só queria falar, assim, que não é uma prerrogativa da educação especial, né? Eu acho até que a educação especial, embora a gente fala das instituições filantrópicas, mas você vê que elas concentram menos de 200 mil matrículas ainda no Brasil, não é uma coisa que ameace, né? Só que agora, com esse incentivo dessa política, pode ser uma coisa que amplie-se, né, essa participação. Mas quando você vê na escola básica, né, na escola pública,
os processos de privatização que acontecem com a compra de pacotes de formação, compra de currículo, compra de pacote de treinamento de habilidades socioemocionais, compra de pacote de sistemas de avaliação, né? Quer dizer, a gente já está vivendo uma privatização na educação geral, uns lugares mais que o outro, que já compromete completamente a autonomia da escola de gerenciar, a autonomia do professor, né, de até seguir o padrão, e aí você coloca essas métricas de desempenho, né, de provas de larga escala, que aí todo mundo fica fissurado nos IDEBs, né, na performatividade, como diz o Stephen Ball, né, e isso tudo não é um clima bom, né, para você pensar como que você vai tratar o diferente nessa condição, né. Então, eu acho que a gente tem que ver, e isso é uma tendência que vem das políticas educacionais e dos órgãos multilaterais, né, do Banco Mundial, de FMI, que eles exigem esses ajustes na política e reforçam sempre a narrativa de que a escola pública cada vez pior, ainda mais, né, aí mostram com essas métricas, que essas métricas dizem mais da desigualdade social do que, de fato, medida de desempenho, né, porque o principal fator que explica os resultados, por exemplo, de SAEB é nível socioeconômico, né, então, eles medem mais a desigualdade social do que, de fato, a qualidade da educação, né, o entorno, que população é aquela da escola, então, mas é uma coisa orquestrada, e eu acho que a política de inclusão, ela chega para ajudar, né, a esculhambar uma escola que já é esculhambada. E aí você fala, não, a escola pública não dá conta, o Estado não dá conta, então você abre essa perspectiva para a filantropia, para a nova filantropia, né, que o Ball fala que é diferente da filantropia antiga, que existe na escola especial, que é isso, existe o cara, vai lá e dá dinheiro e ponto. Hoje, eles não se conformam só em dar dinheiro, então os empresários, eles criam as empresas, né, eles dão o dinheiro e eles interferem na gestão das escolas, das políticas, dos currículos, da formação, né, eles controlam, querem mostrar eficiência, mas coloca toda a lógica de mercado, de empresarial dentro da educação, né. Então, são limites de uma época que a gente está vivendo, né? Não é um problema isso da educação especial, né? A educação geral, e são fatores de conjuntura, né? De contexto, e a gente não consegue, a gente pode resistir, lutar, deve, né? Mas são coisas muito fortes que influenciam, né? As políticas, desde das políticas federais, os contextos até lá dentro da sala de aula. Mas a gente tem que ter ânimo. Porque sempre tem uma margem para os atores, né? Eu tenho que fazer a parte ruim, né? Porque a gente tem limite lá de transmissão no Farol. Eu convido quem depois quiser revisitar a filmagem, então a MCE deixou o conteúdo, o e-mail no último slide lá, né, Cé? Eu tenho certeza que tu continua o debate com o pessoal, reforçando que com certeza, muitas outras reflexões vão sair dessa política, porque, como você mesmo disse, né, foi de ontem para hoje que a gente conseguiu. Nós já tínhamos previsto esse título, a Aline Maia até perguntou se a gente ia mudar o título, né, eu acho que a CEA com certeza teve que trabalhar muito hoje para pensar nessa nova discussão, mas a ideia já estava pré-agendada já há um bom tempo, né? A gente vem fazendo essas atividades desde julho. Só semana que vem a gente continua, né? Contar para a Fátima que ela não tenha muita expectativa, Fátima, porque o público é 30, 40 pessoas, tá? No máximo 40, não é tudo isso. Então, para a gente não achar que essa possibilidade continue, né? Obviamente que quem quiser se sintam convidados a continuar participando conosco e a continuar conversando com a CEA, eu tenho certeza, e conosco também, né? A gente está com vários colegas do Departamento de Educação Especial aqui, eu não consigo visualizar todo mundo que está na sala e mais as pessoas que visualizaram lá,
mas eu gostaria de agradecer muito os meus colegas do departamento, agradecer as meninas do grupo de pesquisa também, que abriram mão hoje da nossa discussão, né, e para ouvir só a NCEA. Agradecer imensamente o Laiser e a equipe da Multiweb, que se viraram nos 30 para nos atender hoje. A Marileia e a Juliana também, que nos atenderam de maneira corrida, né, no núcleo de acessibilidade. A gente sabe que o núcleo tem uma demanda grande e eles atendem só quando tem surdos confirmados, né, é uma política por conta da quantidade de alunos surdos que a gente tem aqui na universidade. Mas elas conseguiram abrir hoje para a gente essa exceção. Então, agradeço imensamente a todos vocês. Ceia, tuas últimas palavras, antes a gente, nesse lugar, né, antes da gente dar, então, eu encerrar. A gente tinha feito uma atividade com objetivo, né, e daí, na última hora, a gente teve que complementar, ficou mais longa a apresentação do que eu tinha de início proposto, né, que eu quis trazer algumas reflexões sobre a política nova e também não completei isso, né. Tem vários coletivos discutindo a política Amped, estava fazendo reunião agora à tarde, né, tem vários coletivos e o pessoal pode ir acompanhando aí o desenrolar, né, os movimentos de resistência, que eles vão aparecer, né, e assim, é só um último, que tem gente muito desesperada, assim, não se desespere. Eu tenho 40 anos de educação especial no Brasil, já passei por várias políticas, né, e eu sei que sempre há uma esperança, uma margem, né? Eu acho que não há retrocesso assim, eu acho que as famílias, elas não vão escolher, né? E vamos à luta, né? Vamos conquistar esses avanços aí, né? Não fiquem tão desesperadas, não, que a influência da política nacional, se não tem dinheiro, não é tão grande assim, que mesmo o dinheiro para as instituições, para a filantropia, não vai correr fácil, né, porque não tem, né, então, isso aí dá margem para a gente, no contexto dos municípios e das nossas universidades, de fazer educação especial do jeito que a gente acha que tem que ser feita, né. Não é isso. Obrigada por todo mundo aqui. O pessoal estava perguntando, já que tu falou, esse ano, o curso de educação especial de UNO, como ele está configurado hoje, completa 40 anos também, né, agora em 2020. E o embrião da educação especial da Federal de Santa Maria é 58 anos, né? Então, também só parabenizar a todos os colegas que estão nessa caminhada, né? A gente tem vários colegas que estão aí há muito tempo. Eu queria dizer uma coisa, eu fico muito feliz que a gente está, UFSCar e Federal de Santa Maria, promovendo essa discussão hoje aqui. Né? Eu acho que, assim, são as universidades que têm mais professores, que formam mais gente, que têm mais tradição, né? Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade da gente juntar as duas universidades, da gente promover esse debate aqui. Laiser, pode encerrar lá, então, a transmissão. Boa Colegas, noite. muito obrigada. Eu só queria registrar, Sabrina, eu só queria registrar a minha felicidade. Eu sou da Universidade do Estado do Pará. Lá eu faço uma graduação e um mestrado em